Bom dia, então, a todas. Bom dia. Mais um domingo, né? Olha que sol aqui em Curitiba. Minha mãe já tá ali, ó, apreciando o sol. Respirando ar puro, né, mãe? E obrigada mais uma vez por você ter tirado esse tempinho para a gente estar juntas aqui, mesmo que seja online, né? A Silvia, acho que desconectou. Vamos ver aqui. A Silvia, ela é a líder do Ministério da Mulher, né, do JVV, da nossa comunidade. Ela assumiu esse ano e assumiu já com tudo, né, com essa iniciativa aí do Renova, essa proposta de nós passarmos não apenas um dia, né, de celebração do Dia da Mulher, mas passarmos um mês de celebração promovendo essa renovação física, espiritual, emocional, para que nós possamos ser melhor. Aquelas que já têm um estilo de vida próximo daquilo que Deus nos orienta, né? Está reforçando através desse desafio de 30 dias aí de renovação. E para nós que precisamos melhorar em algum aspecto o nosso estilo de vida, para estarmos melhores emocionalmente, fisicamente, também espiritualmente, para esse tempo, para sermos, né, o instrumento nas mãos de Deus. Esses 30 dias está sendo um start. E a gente agradece mais uma vez aí a Ana Paula, nossa nutricionista da nossa comunidade, que está hoje pela segunda vez, agora com mais uma motivação, uma orientação para nós de como as nossas decisões influenciam diretamente, né, o nosso estilo de vida e tudo que a gente faz. E é bem importante a palestra de hoje. A gente agradece, então, mais uma vez, Ana, que Deus te use e nos inspire aí nessa manhã. A Silvia não conseguiu conectar, daqui a pouco ela entra de novo, e a hora que ela entrar, a gente apresenta ela aí para quem ainda não conhece, tá bom? Acho que ela está entrando ali. Vamos ver se ela consegue conectar agora. Vamos tirar o nosso fundinho aqui. Aí. Conseguiu, Silvia? Quer dar um oi aí para o pessoal? Aí. Agora sim. A minha internet está muito ruim aqui em casa hoje. Mas Bom dia, certo. meninas. Bom Tudo dia. bem com vocês? Tá me ouvindo? Tá saindo? Estamos ouvindo. Sim. Se você quiser, então, orar com a gente apresentou ali a Ana, é já o que nós vamos conversar hoje. Ora para nós, para a gente dar início. Ok. Querido Pai, obrigado por mais esse dia de vida. E agradecemos por sempre estar conosco, nos protegendo e nos libertando de todo o mal. Que possamos aprender um pouco mais com a Ana sobre os cuidados da nossa saúde, para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. Amém. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Tudo que pedimos é por amor a seu Filho amado Cristo Jesus. Amém. 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 E muito obrigado já, Silvia, por esse momento, né, que você está oportunizando aí pelo Ministério da Mulher, parceria aí com outros departamentos. Que foi uma bênção ali o nosso encontro da tarde de spa. E já estamos no 20º dia, ó, só 10 dias para terminarmos. E 4 dias para acabar o desafio do açúcar, né? Quarta-feira encerra, ó. Vitória. É, ó a cara da Kelly ali.
Gente, esse eu negócio do confesso açúcar é que eu não consigo. terrível. É. Ontem eu fui numa festa e passava brigadeiro, assim, e passava o bolo na minha frente. Eu não comi, gente, eu não comi nada de doce, nada. Uau! Não, Aí não ontem comi. acabei Mas comendo olha, um bolinho. eu sonhei com brigadeiro passando na minha frente essa noite, mas eu Lembra, não Uau! comi doce. lembra que eu comentei que sonhava, mesmo que uma vez eu fiz esse propósito e que eu sonhava também? É impressionante isso, né? Absurdo, absurdo, olha, mas ontem foi sofrido, porque ir numa festa e não comer nada doce, Sim. gente, não é fácil. É Mas deu torturante. certo, eu consegui, ó. Mas ó, Parabéns. 4 dias, né? Mas eu não vou comer como antes, né? Vou comer bem pouquinho agora. Isso Só mesmo. de vez em quando. Essa é a ideia. Mas ok, Ana, é com você aí. Então vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui. Ai, não era essa. Só um pouquinho que eu compartilhei errado aqui a tela, é a outra. Aqui. Aqui. Só um segundinho. Então vamos lá, meninas. Um bom dia a todas. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês e tendo a oportunidade de trazer um tema aí que é bem interessante e nos faz refletir, né, sobre o papel da alimentação e o quanto que isso pode influenciar, então, na nossa tomada de decisões, né? Essa semana que passou, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema num grupo de mulheres empreendedoras e elas ficaram chocadas, assim, com algumas informações. É lógico que o conteúdo foi um pouco diferente, eu digo assim, a temática, né? Porque aqui a gente vai falar, né, da questão do poder de decisão relacionado com a nossa espiritualidade. Lá era um pouco mais voltado para a área de negócios, mas de qualquer maneira, assim, o quanto que a nossa alimentação pode influenciar nas nossas decisões do dia a dia. Então vamos lá. Quem tiver perguntas, eu vou acompanhando aqui pelo bate-papo, tá? Fiquem à vontade para perguntar e vamos lá. Aqui. Bom, o que seria a tomada de decisões, né? A tomada de decisões, ela está relacionada com aquele processo em que você realiza uma escolha entre diversas outras alternativas, né? Ou seja, você reflete, né, e decide entre várias opções que você tem ali ao longo do dia a dia, né? E graças, né, a nossa possibilidade, né, de exercer o nosso livre-arbítrio, ou seja, Deus foi tão amoroso conosco que nos deu essa liberdade. Ou seja, a gente tem a liberdade de fazer as nossas escolhas. É lógico que a gente tem que compreender que uma vez que a gente escolheu, a gente também assume, né, os riscos e o custo dessa escolha que a gente fez. Mas a gente tem total escolha de seguir, né, um caminho certo ou um caminho errado, né, mas a gente tem essa possibilidade, graças ao livre-arbítrio, graças, né, a esse amor misericordioso de Deus que nos deu, então, essa liberdade. Mas a grande questão é também assim, e o que eu faço com essa liberdade? E a outra questão que a gente tem que refletir, o quanto a nossa mente está funcionando adequadamente, nos ajudando a tomar também a decisão mais equilibrada, mais adequada, né? Porque, de certa forma, a gente precisa ter um cuidado, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas para que a nossa mente, né, consiga tomar, então, as decisões mais adequadas, para que a gente não tenha que pagar o preço de uma escolha inadequada. Mas que tipo de escolhas nós temos no dia a dia? Já começa pela manhã, né? Quando a gente acorda, a gente já tem que tomar uma decisão. Durmo mais um pouquinho, acordo, faço a minha meditação, leio a Bíblia, né? Estudo a palavra. Aqui a gente já toma uma primeira decisão, né? E lógico que para que isso que aconteça,
né? A gente precisa ter ido dormir um pouco mais cedo, né? Não ter consumido uma alimentação muito pesada antes de dormir, né? São vários os fatores que influenciam essa primeira tomada de decisões que a gente faz ao longo do dia, mas que, sem dúvida alguma, quando a gente inicia o dia já meditando sobre a palavra, com certeza o restante do dia, né? Fazendo as nossas orações, assim o restante do dia já vai ser de uma qualidade muito melhor. Então, a primeira decisão que a gente precisa tomar de forma assertiva, realmente, né, é já começar o nosso dia ouvindo e em comunhão com Deus. Mas, enfim, a gente sempre está escolhendo, né? Outra situação, né? Outra decisão que a gente pode tomar ao longo do dia, né? A gente pode escolher fazer aquela atividade física que vai ajudar na nossa saúde física, na nossa saúde mental, ou então ficar em casa, às vezes, assistindo um filminho e comendo uma pipoquinha, né? Aqui a gente sempre tem duas opções ali, né? Entre outras várias possibilidades para decidir. Que outro tipo de decisão? E agora? Como uma maçã? Como uma rosquinha? Né? Como um doce? Né? Até aqui a gente está exercitando o nosso poder de decisão. A Kelly ontem foi lá no aniversário e firmemente, né, decidiu que ela não ia consumir, por maior que fossem as possibilidades na frente dela, ela permaneceu firme. Eu fico imaginando o seguinte, Kelly, né? Você já está mais ou menos no final do programa, né? Eu acredito que talvez tenha sido, não sei, você vai ter que me confirmar, um pouco mais fácil conseguir segurar esse controle agora do que se tivesse sido no segundo dia. Estou certa ou estou errada? Ai, tá certa, Ana, porque nos primeiros dias eu sonhava com mais frequente com a comida e com bolo, assim, eu gosto muito de bolo recheado, sabe? Então, eu gostava de comer, assim, semanalmente um bolo recheado, não só em festa, sabe? E eu sonhei com bolo, e eu tenho doces em casa por causa das meninas, né? Então, os primeiros dias... Teve um dia que eu peguei, é tão absurdo, porque era um hábito tão frequente na bomboniere, eu abri a bomboniere, eu estava abrindo o bombom, falei, gente, eu não estou comendo doce, eu fechei e guardei de novo. Falei, o que pode? Foi assim, totalmente inconsciente. E ontem eu vi, lógico, que eu fiquei com um pouco de vontade, mas eu não surtei. Eu não surtei. Que poderia, né? Que poderia, porque você estava no meio daquilo tudo. Né? Eu acho interessante fazer esse tipo de comparação, porque, sem dúvida, eu sempre falo para os meus clientes, né? Se você vai comer um doce, foi no aniversário, entenda que no dia seguinte, né, você vai ter uma batalha ali, porque teu corpo vai querer de novo. Se você comer de novo, ele vai insistir, e assim, eu brinco que no primeiro dia é como se fosse um bebê chorando ali, pedindo para repetir o docinho. E ao longo dos dias, se você vai permanecendo naquele hábito, daqui a pouco você tem um gigante que te pega pelo pescoço, te faz comer e você, assim, quando você vê, você já comeu, ou seja, teu poder de decisão já foi para o espaço. E, na verdade, assim, essa é a maior intenção de Satanás, né? Que a gente justamente haja de maneira que inconsciente e acabe, né, seguindo um outro caminho que não seria, às vezes, muitas vezes, o mais adequado, né? Enfim, outras decisões. Pego aquele dinheirinho e vou às compras e gasto tudo de uma vez, ou economizo aquele dinheirinho para algo maior, enfim, né? Essa acho que é uma outra dificuldade que as mulheres têm no dia a dia, né? De conseguir cuidar ali, se vai num shopping ali, conseguir sair sem uma sacolinha, enfim, né? E às vezes fazer um propósito para economizar, enfim, para fazer, né, algo que seja maior. Essas são outras decisões que também, né, envolvem ali, né, o nosso dia a dia. Outra situação, né, aquela noite que você, né, não conseguiu dormir, porque às vezes o marido estava roncando do lado, já acordou meio mal-humorado porque não dormiu direito, né? Já está meio que de TPM, né? Ou seja, todo aquele pacote. E agora, uso esse dia que eu já estou meio descompensada para falar sobre aquele assunto delicado, né? Ou espero alguns dias estar numa condição um pouquinho melhor para daí poder ter essa conversa, né? Não me colocar, às vezes, numa situação de risco ali, né? Porque, às vezes, numa situação dessa, não dormiu direito,
já está de TPM, já está alterado, enfim, vai decidir ter uma conversa, né, que nem falam DR ali, né, uma discussão de relacionamento numa situação como essa, melhor evitar. Mas às vezes a gente acaba, né, sendo movido pelas emoções e às vezes a conversa que poderia ter um desfecho interessante acaba virando, né, algo muito mais complicado. Outra decisão que a gente tem que tomar no dia a dia. Outra decisão importante também, e agora, fiquei sabendo de uma fofoquinha lá da vida alheia, né? Será que passo adiante aquela informação ou seguro para mim aquela informação e oro pela, né, pela condição da pessoa? É uma coisa que às vezes acontece entre as mulheres e que se às vezes a gente decide passar aquela informação adiante, coisas muito complicadas podem acontecer, né? Então, vocês vejam, até nisso, às vezes a gente pode agir de maneira meio que, né, impulsiva, numa decisão que às vezes pode ser totalmente equivocada e que faz parte, às vezes, do dia a dia do mundo das mulheres, né? E daí também existem algumas decisões planejadas que são um pouco mais complexas, que também faz parte ali da nossa vida em alguns momentos. No estilo assim, quando a gente é mais jovem, eu preciso decidir a minha carreira, né? Ou então eu vou mudar de carreira, ou eu vou começar um novo curso, enfim, essas são decisões que a gente precisa tomar também, né? Não é com tanta frequência, são decisões mais complexas, mas que também a gente precisa, né, fazer de uma forma assertiva, né? Outras decisões planejadas, nossa, fui pedida em casamento, e agora, né, é uma decisão, a pessoa que está me pedindo em casamento, será que realmente é a melhor opção? Será que às vezes eu não vou aceitar, né, um compromisso como esse de forma totalmente emocional, sem, né, usar um pouco da razão para pensar em como que vai ser o futuro, enfim. Essa também é uma decisão bastante complexa e que faz parte da vida das mulheres, né? E outra decisão planejada também é com relação aos filhos, né? Porque é uma grande mudança, uma vez que você tem um filho, realmente a vida muda bastante, então é algo que tem que ser planejado, refletido, enfim. Então é uma decisão que também, né, é de extrema importância e a gente precisa fazer de uma maneira muito, não só tão emocional, mas racional também. Não está passando as telas? Não? Não, tá na primeira. Para mim aqui tá na primeira. Aquela das flechinhas. Você tá de brincadeira? Ai, por que vocês não me avisaram antes? Calma lá. Eu não sabia que você estava passando a tela. Que dó! Então, calma lá, de novo, deixa eu voltar aqui. Será que é a minha internet que tá meio ruinzinha? Deixa eu ver aqui, vou colocar num outro modelo. Eram imagens lindas! Vamos ver. E agora? Não estou ouvindo. Foi. Agora passou Foi? uma mulher de vermelho. Isso. O tamanho tá bom aí para vocês enxergarem? Eu tô vendo. Eu tô no celular e tô conseguindo ler o que tá escrito. Tá. Solange, não sei se você está querendo falar comigo ou não. Não? Não tem como pôr a tela cheia de apresentação? Pois então, eu estava com a tela cheia, mas daí deu esse problema. Sabe? Deixa eu colocar assim, ó. Ótimo. Tá? Porque eu tentei colocar na tela cheia dele, ele travou. Então, vamos lá, só vou passar rapidinho as imagens. Lá eu falei da tomada de decisões, do livre-arbítrio, das decisões do dia a dia. Se eu durmo, vou fazer minha comunhão. Isso. A questão lá do exercício, né? Se eu faço exercício, eu como a pipoquinha. Se eu como a fruta ou se eu vou comer o docinho, né? Se eu vou às compras ou então vou poupar o meu dinheirinho. Se eu vou escolher esse dia aqui para ter uma DR com o marido, ó, né? Ela tá perigosa ali, melhor dar uma voltinha no parque, né? Porque senão pode dar problema. As decisões, né, de passar a fofoquinha lá adiante, que pode dar problema, né? A questão das profissões também, né? As decisões planejadas, né? A questão do pedido em casamento, que também é outra coisa que, né, que precisa ser refletido.
a questão lá do decidir ter um bebê, né? Então, também é outra decisão importante. E agora, então, aonde que ocorre essa tomada de decisões, né? Eu falei sobre várias decisões que a gente tem que tomar ao longo da nossa vida ou no nosso dia a dia. Mas aonde que acontece, né, essa tomada de decisões? É no nosso cérebro. É no nosso cérebro que isso acontece. E de uma maneira muito simples, né? Eu vou falar de 2 sistemas operacionais, né, do nosso cérebro para tomar decisões. Então, nós temos o sistema que é intuitivo, onde normalmente a gente fala, eu vou seguir meio que a minha intuição, né? Quando a gente fala assim, eu vou seguir minha intuição, significa que você não vai parar para pensar, né? Pensar muito. Esse sistema de intuição é quando você processa as informações de maneira muito rápida, meio que automática, né? Você nem pensou muito, já decidiu, né? Ela é de forma associativa, ou seja, nossa, uma vez eu já decidi isso e deu esse resultado, então eu vou decidir de novo, porque eu sei que vai ser mais ou menos esse resultado, né? Muitas vezes essa decisão acontece de forma emotiva, né? Ela foi baseada nas emoções, e é interessante porque Deus diz que a gente, né, a nossa entrega, né, a nossa decisão espiritual deve ser racional e não emocional, né? Bem interessante isso. E porque aqui, basicamente, são as decisões emotivas, né? É controlada pelos hábitos. Então, aquilo que a Kelly falou, o que acontece? Quando eu vi, eu já estava abrindo o chocolate. Ou seja, isso era o hábito. Por isso que aconteceu assim, de forma quase inconsciente, né? Difícil de controlar, porque era o hábito dela. Se ela tem o hábito de ir lá abrir, é como se estivesse no piloto automático. O corpo já entendeu que vai lá, come o docinho, você nem se programou para fazer aquilo. Tipo, tô tomando um copo d'água. Se tomar água para você não é algo que já faz parte do teu hábito, que é já desde a infância, que foi uma coisa que foi desenvolvida, você vai ter que fazer um esforço para aquilo. Ou seja, tudo aquilo que já faz parte do teu hábito vai acontecer de forma super natural e super fácil. E detalhe, porque se for um mau hábito, pode ser difícil de controlar, como a questão lá, às vezes, do chocolate, né? Se ele acontece com uma frequência, enfim. E também depende do acesso e das memórias de longo prazo. Então, também, tudo aquilo que a gente tem são aqueles hábitos que a gente constrói ao longo da vida e que vão gerando caminhos, né, no nosso cérebro que fazem com que, como se acontecesse um processamento automático, um piloto automático levando. Né? É que nem, por exemplo, a gente está dirigindo. Quando você está habituado já com aquele trânsito, com aquele trajeto, você faz quase com o piloto automático. Agora, se por algum motivo você sai da tua rota ali normal, daí já é uma coisa que você tem que prestar mais atenção, enfim, porque você não é tão automático assim, né? E daí a gente tem um outro sistema, que é o sistema deliberativo, que aqui é um sistema de tomada de decisões que ele é mais complexo, ou seja, ele acontece de uma maneira mais lenta, ele requer esforço, então você tem que fazer um esforço para tomar aquela decisão. É voluntário, porque você tem que ir lá, diferente do chocolate que abriu às vezes involuntariamente, aqui não, aqui você faz de forma voluntária, tem um sistema sequencial, é monitorizado, né? Inclusive, esse sistema, ele monitoriza o sistema intuitivo. Sabe quando você fala assim, eu vou seguir minha intuição, mas aí tem um outro negócio que fala assim, né? Olha, preste bem atenção, se fosse você, eu refletia um pouquinho mais sobre essa tua intuição, né? Enfim, é esse daí que chama a atenção do sistema intuitivo. E o que acontece? Ele exige, né, um maior gasto de energia. E ele também é baseado em regras, então ele parte do seguinte princípio, né? Até aqui as regras a gente pode considerar, né, os próprios 10 mandamentos. A gente tem as regras, e daí a gente olha uma situação na nossa frente, a gente para e pensa, não, pera lá, mas isso aqui, né, eu tô ou não tô transgredindo, né, essas regras? Que nem eu comentei lá da situação que eu fui convidada, né, para fazer um trabalho no sábado, eu tive que parar e pensar, não, pera lá, Ana Paula, né, é trabalho, como é que é isso aqui, né? Enfim, tive que refletir, né? E assim, de certa forma, acho que eu tive ali uma inspiração de não, ao invés de trabalhar, se eu posso fazer um serviço para Deus e levar a mensagem para Ele, é isso que eu vou fazer, se eu tenho essa oportunidade. Ou seja, eu tive que parar para pensar, não foi algo que naturalmente aconteceu, né? Eu tive que refletir nas regras, e isso gasta energia, E é tão interessante porque, assim, hoje em dia existe todo um sistema de neuromarketing voltado
para evitar esse tipo aqui de pensamento, de tomada de decisões. Eu acho assim, fui fazer um curso de neuromarketing, nunca imaginei que eu fosse ouvir isso lá, sobre nutrição na aula de neuromarketing. O que eles querem dizer? Eles querem fazer com que a pessoa compre sem precisar pensar. Então, eles usam várias coisas que trabalham lá na emoção, que trabalham na parte sensorial, entende? Para que você compre e nem pense. Ah, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Não, ele quer que você vá lá e já compre. Para vocês terem uma ideia. E eu imagino que Satanás trabalhe da mesma forma. Que ele justamente coloca as situações na nossa frente para a gente agir de forma como? Intuitiva, muitas vezes emotiva, né? Sem refletir, e que muitas vezes a gente acabe caindo, né? No pecado, né? Então tem que lembrar, gasta energia, ou seja, parar para pensar e refletir gasta energia, e uma das vantagens disso é que quanto mais você reflete também sobre essas questões, isso ajuda a emagrecer, porque você está gastando energia. Então tem um ponto positivo também nesse sentido. Mas vamos lá. Tá, tudo bem, eu falei de energia, né? O cérebro, para poder fazer todo esse processamento, ele precisa de energia, tá? E, assim, são os nossos neurônios, são as células, né, presentes no nosso cérebro, que participam desse processo, então, de tomada de decisões. E esses neurônios, para que eles funcionem, eles dependem de forma assim, quase que única e exclusivamente da glicose para funcionar. Da glicose. Ele pode até usar, né, uma certa quantidade de outras fontes de energia, mas assim, é só para que o cérebro não entre em coma. Porque realmente o que normalmente ele utiliza é a glicose como fonte de energia. Para vocês terem uma ideia lá, embora o cérebro represente menos do que 2% do peso corporal, ele gasta até 20% da energia total que o organismo fabrica a partir da glicose. 20%, para vocês terem uma ideia como realmente ele tem um gasto considerável, tá? Mas assim, né? E se não tem a glicose, né? As gorduras, elas podem ser utilizadas como fonte energética para o funcionamento do cérebro? Veja, existe, né, um subproduto da gordura, que é dos triacilglicerídeos, que utilizam a parte do glicerol para produzir alguma coisa semelhante ali, né, à glicose, mas que a longo prazo, né, pode ser prejudicial para o corpo, né, a produção dos corpos cetônicos, que estão ali, assim, daí a gente vê, né, o quanto Deus realmente é sábio, porque se a pessoa, de repente, está ali muito tempo sem comer, ficou em jejum, né, até um certo ponto ali o corpo começa a produzir esses corpos cetônicos, mas a longo prazo pode ser bem perigoso, né, podem gerar situações de risco na saúde da pessoa, tá? Bom, e só para vocês terem uma ideia, né, quando falta glicose para os neurônios, né, principalmente em situações de muito tempo, né, sem se alimentar, pode gerar ali um processo de morte celular por autofagia, ou seja, o neurônio ele utiliza ele mesmo a própria quantidade de energia dele até que ele morre. E o problema disso é que uma vez que o neurônio morre, morreu, né? E daí? Se a gente tem uma quantidade de neurônios, eles vão morrendo, daí a gente não compra isso, né, numa loja, né? A gente entende que o sistema nervoso ele tem muitas coisas que ele se regenera, mas dependendo da situação, né, o quanto isso pode gerar de prejuízo a longo prazo, né? E quais são os sintomas da hipoglicemia, né? Dificuldade, às vezes a visão fica meio embaraçada, a pessoa fica com irritabilidade, fica irritada, fica ansiosa, pode ter suores, né, por causa da hipoglicemia, sensação de enjoo, sonolência, a mente fica confusa, né? A pessoa sente fraqueza, fome, né, convulsões, desmaio e pode até entrar em coma. Então, esses são os sintomas da hipoglicemia. E aonde que a gente encontra, então, essa glicose, né, que é tão importante para o funcionamento do cérebro? A gente encontra numa grande quantidade, principalmente nos carboidratos, que inclui lá os cereais, né, a aveia,
né, o arroz, trigo, né, nos pães, nos tubérculos, batata doce, né? A gente encontra numa quantidade relativa ali nas leguminosas, né? Porque a leguminosa tem a parte proteica e tem a parte também composta dos carboidratos, né? Então tem feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Daí nós temos as verduras, que tem uma quantidade menor de glicose, algumas um pouquinho mais, como no caso da cenoura e da beterraba, mas a quantidade é bem menor do que comparado com o grupo dos carboidratos. Nós temos as frutas, que tem um pouquinho mais ali de glicose, né? E nós temos também um pouco dessa glicose nos laticínios, mas uma quantidade muito menor, né? Então, de uma maneira bem clara, assim, um dos grupos que mais contém, né, glicose é o grupo dos carboidratos, mas é lógico que quando a gente fala sobre isso, né, a gente tem que pensar, e nos doces também, de uma maneira geral, mas a gente sempre tem que pensar em utilizar algum tipo de alimento que contenha glicose, mas que esse alimento também seja rico em vitaminas e minerais e em fibras, né? Porque senão você oferece a glicose de uma forma só ela sozinha, mas não dá as ferramentas que o corpo precisa para efetivamente utilizar e metabolizar essa glicose. E daí, ao invés de utilizar, o corpo acaba transformando aquilo em gordura e armazenando. Por isso que é tão importante escolher carboidratos os integrais e os alimentos que são mais. Né? Você vai utilizar, por exemplo, entre usar um açúcar refinado, que use o mel, um açúcar mascavo, um melado, enfim, que vem, né, com as vitaminas e minerais que ajudam no próprio processamento daquele alimento. Tá? Mas e daí? Eu tenho uma pergunta para vocês. Né? Hoje em dia existem várias dietas que estão super na moda. Né? Uma delas é a tal da dieta low carb, que ela na sua composição ela tem uma quantidade menor de carboidratos do que de um planejamento, né, de alimentar mais, como é que eu posso dizer, dentro do modelo da nutrição mais tradicional. Então eles trabalham com quantidades menores de carboidrato, né? E daí a pergunta né, muitas vezes, de que forma que um consumo inferior do que a necessidade de carboidratos não pode prejudicar um pouco justamente nessa questão, porque daí, veja, o corpo precisa da glicose, inclusive, para fazer o próprio processo metabólico, né, da queima das gorduras, ele precisa, para que ocorra dentro de uma forma natural ali da queima de gordura, ele precisa dessa glicose também, além do cérebro que precisa da glicose. Se você consome menos glicose do que você precisa, como que o teu corpo vai responder a isso, né? Outro exemplo um pouco mais dramático, se você faz uma dieta cetogênica, em que a quantidade de glicose é muito menor que deve ser consumida, né? A alimentação é basicamente a base de proteína e numa quantidade maior de gorduras. Tá, e daí como que fica o funcionamento cerebral? Se ele precisa de glicose, significa que ele vai ter que ficar fazendo esse trabalho a mais de ficar convertendo a gordura em corpos cetônicos, sendo que isso, a longo prazo, pode ser prejudicial para o cérebro, e sendo prejudicial para o cérebro, quanto que isso vai influenciar, né, na sua tomada de decisões. E o outro exemplo também, por exemplo, a outra questão, né, das dietas que são gluten-free, né? Aqui eu entendo que, sem dúvida, existem pessoas que efetivamente têm dificuldades, né? Têm uma reação alérgica ao glúten, e essas pessoas que têm doença celíaca, realmente elas não devem consumir esse tipo de produto. Mas aquelas pessoas que não têm sintomatologia, que não têm um diagnóstico médico, né, falando sobre o glúten, não faz sentido a pessoa deixar de consumir, né, a farinha de trigo ou outros alimentos, porque eles também são fontes de glicose, têm uma quantidade de fibras considerável, principalmente aqueles que são integrais, né, e ajudam dentro desse processo, né? Porque muitas vezes a pessoa faz uma dieta gluten-free e as outras opções daí dos alimentos sem glúten são de farinhas mais refinadas, né? E às vezes pouco nutritivas e que às vezes não tem uma quantidade de fibras também suficiente, né? Então, é lógico que a gente sempre tem que pensar nesse sentido. Realmente é necessário? Porque toda essa moda do não deve consumir pão, porque pão é péssimo, porque faz, né, me dá gases, me dá desconforto, ou então porque eu engordo,
Na verdade, o grande erro disso, né, com relação ao trigo principalmente, é você errar na quantidade que você está consumindo. Se você consome mais carboidrato do que precisa, realmente aquilo vai ser transformado em gordura e vai armazenar, né? Outra questão, às vezes, a própria Ellen White fala, se você come um pão que ele ainda está quente, ou se você aquece aquele pão, você ativa, né, os fermentos que são utilizados e aquilo pode gerar gases também. Eu tenho muito cliente que o problema dele com o pão era porque ele aquecia o pão, enfim, e aquilo dava gases, que nem bolo, comer bolo quente. Isso é super antigo, né? A minha avó falava, não pode comer. Minha avó fazia bolacha, a gente queria comer a bolacha, não pode comer bolacha porque dá dor de barriga. A gente ia lá e comia e dava tal da dor de barriga, né? Por causa justamente da ação do fermento. Mas, enfim, e eu digo isso também porque eu fico pensando, se no futuro, né, o pão fosse uma coisa tão prejudicial assim, eu imagino que Jesus não ia partir um pão, então ele poderia ter partido qualquer outra coisa, uma melancia, enfim, ele não fala, né, ele não colocaria esse alimento ali em evidência, né, se fosse alguma coisa que talvez no futuro fosse tão prejudicial. E a Ellen White jamais falaria que uma mulher valiosa seria aquela que sabe preparar um ótimo pão, né? Ela falaria qualquer outra coisa e não também sobre o pão, né? Por isso que eu acho assim, se você tem dúvidas, se você tem doença celíaca ou não, vá até o médico, faça um diagnóstico, é um diagnóstico que precisa fazer biópsia intestinal, são exames de sangue para confirmar. Se você não tem essa, né, não tem pelo quê, né, realmente reduzir o seu consumo. E outra situação que tem sido muito utilizada hoje em dia, dentro de um contexto de emagrecimento, é a questão do jejum intermitente. Veja, eu não sou nada, né, contra a questão do jejum religioso. Inclusive, sempre respeitei, né? Eu tenho diferentes clientes, não só adventistas, tenho os judeus, tenho os muçulmanos que eu atendo, e eu entendo que né, o jejum religioso ele não é para que a pessoa faça o jejum e vá. Ela começa o jejum de manhã, daí ela vai fazer exercício físico, daí ela vai trabalhar em jejum e passa boa parte do dia sem se alimentar. Eu pergunto para você, eu não sei, né? Eu estou falando por experiência própria. Gente, quando eu começo a sentir fome, se eu não comer, sério, o meu cérebro ele já começa a dar problema. A minha linha de raciocínio já não fica mais das melhores, já começa a dar problema ali. Outra coisa, quando a gente começa a fazer quadro de hipoglicemia, a gente toma decisões impulsivas, a gente responde rapidamente. Tem até um estudo que foi feito com juízes, que eles observaram que normalmente os juízes ali próximo do horário do almoço, né? Eles acabam, às vezes, tomando algumas decisões, às vezes de forma um pouco mais impulsiva, enfim, porque eles já estão com fome, já estão impacientes, porque o nível de raciocínio já começa a ficar dificultado, né? Agora, vocês imaginem, vai no supermercado com fome, vocês não saem de lá comprando um monte de coisa que não precisavam comprar, né? Coisa mais natural. Se qualquer coisa que você for fazer com fome, vai dar problema, né? Por quê? Porque você já vai estar mais impulsiva, você não vai usar o sistema. Você acha que você vai parar para pensar? Não vai parar para pensar, porque o teu cérebro não tem energia, não tem a glicose suficiente para fazer aquele raciocínio. Então ele fala, ó, vai de qualquer coisa e vai comer, dá um jeito de resolver isso. Agora imagina a pessoa nessas condições, né, ter que entrar numa reunião de trabalho, que ela tem que tomar várias decisões, aonde que ela vai investir o dinheiro, né? Ou então, você tem que ajudar lá um filho, né? Fazer a lição de casa. Gente, com que paciência que você vai fazer isso? Com que qualidade você vai fazer isso? Não vai, porque vai ficar irritado, né? Enfim, o cérebro não vai funcionar, vai ficar mais difícil compreender. Enfim, então, particularmente, esse sistema de jejum, né, de dieta com foco de emagrecimento voltado ao jejum, né? Eu acredito que isso traz muito mais prejuízo do que benefício, porque assim, ficar magro é uma coisa. Agora, já imaginou ter um enorme prejuízo numa empresa porque tomou uma decisão equivocada, né? Ou pior, você vai fazer atividade física em jejum, né? Acaba fazendo um quadro de hipoglicemia, desmaia atravessando a rua, passa um carro por cima, para e pensa nisso, o perigo disso, um acidente, né? Por causa de um desmaio. Então, eu acredito que realmente o jejum religioso, onde a pessoa para naquele dia, ela entra em comunhão com Deus. Enfim, ali tem todo um outro contexto, né? Por isso que eu pergunto, essas situações realmente elas fazem bem ou fazem mal para o cérebro, né? Esse tipo de dieta dentro desse perfil. O que vocês acham? Vejam só, a Ellen White, lá em 1900, né?
ela deixou muito claro lá, o cérebro é o órgão e instrumento da mente, e controla todo o corpo. A fim de que as outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. E para que o cérebro seja sadio, deve o sangue ser puro. Se pelos hábitos corretos do comer e do beber o sangue se conserva puro, o cérebro será alimentado de maneira apropriada. Gente, em 1900 ela já falou isso, da importância da alimentação, né, para que o cérebro tenha uma qualidade de funcionamento adequado. Se o estômago não for bem cuidado, a formação do caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. Veja que interessantíssimo, né? Ela falando que também não é só o fato de também manter uma certa glicemia para o cérebro funcionar, mas a qualidade daquilo que a gente ingere também vai influenciar nesse aspecto. Para vocês terem uma ideia, olha, uma pesquisa recente, publicada em 2020, diz o seguinte, ó, atualmente, sabe-se que o eixo intestino e cérebro é constituído por rotas biodirecionais e para a comunicação utiliza vias como o sistema nervoso parasimpático, o sistema imune, o sistema neuroendócrino e o sistema circulatório, que permite a passagem de metabólitos e neurotransmissores produzidos no intestino. Recentemente, tornou-se evidente que a microbiota intestinal pode influenciar o funcionamento do eixo intestino-cérebro e alterar funções cerebrais e até mesmo comportamento. Gente, Ellen White escreveu isso em 1900, a gente está em 2020, e agora eles acharam, né, assim, validaram aquilo que ela escreveu, que é aquilo que a gente come e pode influenciar no nosso comportamento. E o mais interessante, assim, né, a gente tem a situação me fugiu agora do sistema, né, do bem e do mal, e a gente tem essa questão no nosso próprio intestino. A gente tem as bactérias que são boas e as bactérias que são ruins, né? Ou seja, a gente tem esse tipo de situação dentro da gente mesmo, e são essas bactérias ruins que influenciam, que podem influenciar nas nossas decisões, inclusive daquilo que a gente escolhe consumir, e que depois vai influenciar no nosso comportamento, na nossa mente. Ou seja, né? Que tipo de alimentos que influencia, então, nesse desequilíbrio entre a flora intestinal, para que as bactérias que são mais nocivas lá, as ruins, para que elas cresçam e tomem conta do nosso intestino. Principalmente aqueles alimentos que são altamente industrializados. Ou seja, aqui a gente pode olhar, tem vários alimentos aqui que tem glicose, né? Tem o refrigerante que tem um monte de açúcar, né? Tem a batatinha que tem açúcar, lá o sanduíche, enfim. Mas são alimentos pobres em nutrientes, em vitaminas e minerais e em fibras. Então, isso aqui o nosso corpo digere, vai para a corrente sanguínea, mas não consegue utilizar como deveria. E acaba, se não tem como utilizar, o que o corpo faz? Ele armazena. Se você não der as ferramentas para efetuar o processo metabólico, ele vai basicamente armazenar. E daí eu pergunto, por mais que você consuma aqui 3.000 calorias, isso você vai comer isso aqui, não vai matar a sua fome, porque na verdade ele não aconteceu a queima, basicamente ele foi armazenado. Então, para que aconteça ali, né, uma boa função e o equilíbrio dessas... e outra coisa, a gente come aqueles alimentos, as outras bactérias crescem, as bactérias ruins. E aqui, nesse caso, se a gente come frutas, legumes, verduras, probióticos, né, o iogurte, o kefir, os cereais integrais, a gente tem uma boa colonização dessas bactérias intestinais, né? Então, gera lá um equilíbrio, né, entre essas bactérias. E o que mais aqui? Já vi que tem uma perguntinha aqui, já... Deixa eu ver. Ana, 15 dias que iniciei uma dieta totalmente crua, indicada por um médico alemão adventista como tratamento para vitiligo. Tenho comido uma grande variedade de alimentos. Agora fico pensando se a dieta não é perigosa. Tem que, na verdade, assim, tem que avaliar, né? Tem que avaliar os efeitos que você está sentindo disso, né? Eu particularmente acho que tem algumas questões sobre essa dieta crucífera, principalmente com relação à parte das leguminosas, né? Porque existe uma diferença bem grande
entre o consumo, né, do feijão, das leguminosas cozidas, né? Ele tem uma composição de proteínas, e quando isso é germinado, ele não entra como leguminosa, ele entra como verdura, porque modifica a composição nutricional desse alimento. Então, e a parte proteica, muitas vezes, fica em débito, né? E também a questão dos outros carboidratos, porque tem muitos, assim, que como que você vai ingerir de forma crua, né? Assim, eu não sei, eu particularmente, assim, tenho um pouquinho das minhas ressalvas com relação a isso. Mas, enfim, é a sua tomada de decisões. O que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, quais nutrientes são importantes, né? O magnésio é extremamente importante para o funcionamento cerebral, e daí a gente tem vários alimentos, inclusive o quiabo aqui, que o pessoal fala, mas eu não gosto de quiabo. Eu não falo, bom, tem a beterraba, tem a banana, tem as castanhas, que são bem, nozes, amêndoas, né, o abacate, só que prestem atenção, né, porque abacate e nozes também não dá para consumir à vontade, né, não dá para consumir à vontade. Normalmente a porção entre amêndoas, nozes ali e o abacate, por fazerem parte do grupo das gorduras, é uma colher de sopa que dá para ingerir, no máximo, tá? Ou seja, não dá para consumir meio abacate de manhã, e não dá para comer um monte de castanhas, porque daí excesso de gordura vira acúmulo. O que mais? Triptofano, né, que é utilizado ali ele é utilizado na própria produção ali da serotonina, né, que é um neurotransmissor que traz assim uma sensação de bem-estar. Veja, não é só no chocolate que tem, né? Tem no grão de bico, tem no mel, tem na banana, tem nos laticínios, tem na aveia, tem na soja, tem no espinafre, né? Daí você vai falar, Ana Paula, mas vamos combinar, né? Que o chocolate é bem mais gostoso. Porém, lembre-se que... E tem açúcar no chocolate? Realmente tem. Mas lembre-se que a qualidade de vitaminas e minerais do chocolate é mais baixa, e a quantidade de fibras também, né? Então, é interessante realmente utilizar os outros alimentos. A aveia aqui também tem, né, triptofano. Outros nutrientes importantes também, o ômega 3 e 6, né, que está presente ali no azeite de oliva, nas leguminosas, né, nos diferentes tipos de óleo, né? Então, também outra coisa que eu acho interessante, as pessoas me perguntam, Ana Paula, que óleo? Qual que é o óleo melhor para utilizar? Né, o uso de soja, de milho. Eu, particularmente, sou da seguinte teoria. Quanto mais você variar, menor a chance de erro, porque cada um desses óleos tem uma composição diferenciada. Se você vai lá e usa sempre o mesmo, você está sempre recebendo aqueles mesmos nutrientes, né? Então, tente variar, veja no mercado também o que às vezes está mais em conta, né? Um dia vai usar o de milho, outro dia vai usar de soja, outro dia vai utilizar o de girassol, outro dia vai utilizar de algodão, enfim, tenta variar. Né? A chance de dar erro, se a gente tem uma alimentação muito repetitiva, consumindo sempre as mesmas coisas, tem uma grande chance de você fazer outras deficiências nutricionais, porque né, não tem nenhum alimento que seja completo. Eu acho que só o maná que era completo, porque o restante, né, né, é preciso uma combinação desses alimentos. A gente tem ali semente de gergelim, de girassol, de semente de abóbora, né, a linhaça. As folhas, tem diferentes folhas verdes ali para consumir também, as leguminosas, outra coisa que também tem que variar. Ana Paula, mas eu só como feijão carioca. Gente, tem uma infinidade de tipos diferentes, com composições diferentes. Então, tenta variar, uma semana faz um, faz outro, faz ervilha, enfim. Né? A variedade sempre faz uma grande diferença. Alimentos que são ricos em vitamina B6 também são bem importantes para o sistema nervoso central, né? Então, ali a gente tem avelã, as nozes, uva passa, né? Uva passa tem que lembrar, no máximo uma colher de sopa, também não é algo que dá para comer à vontade, né? A aveia, o trigo ali, né? Centeio, né? Vitaminas do complexo, vitamina B9, também a gente tem lá na opção, né? Nos alimentos de origem animal, mas tem uma grande variedade de alimentos aqui de origem vegetal, né? Que dá para consumir. Olha lá, lentilha, a ervilha, né, a vagem, o abacate, o espinafre, as leguminosas novamente. Aqui, né, um pão integral, né? A vitamina B12, né? A gente tem lá os alimentos que têm de origem animal, tem, né, uma pequena quantidade na parte dos cogumelos, na aveia. Existem algumas pesquisas que falam, né, que nas verduras orgânicas, às vezes você pode encontrar
Só que o que acontece? Muitas vezes quando a gente utiliza ali, né, uma água sanitária, enfim, né, para fazer a parte de higienização, às vezes você inviabiliza, né, essa colonização que tem nesses alimentos de origem vegetal. Para os que são veganos, sempre é interessante ir até um médico, fazer uma avaliação, né, porque a vitamina B12 é extremamente importante para o sistema nervoso central. Então, quem é vegano, né, quem é vegetariano estrito, então faz lá uma avaliação com o médico, e para avaliar se não tem necessidade de fazer uma suplementação, tá? A vitamina D também é outra questão que eu acho que é bem importante para o pessoal aqui de Curitiba, né, da região sul. A gente tem uma tendência, uma deficiência de vitamina D, que também é extremamente importante. Então, é importante fazer a suplementação, né? Temos os alimentos também de origem animal ali que apresentam a vitamina D, o sol, né, que faz a ativação dessa vitamina D. E o que acontece, né? Quando a gente não tem um consumo, às vezes, adequado de alimentos nutritivos e que contenham glicose, o que as pessoas têm uma tendência a fazer? Principalmente as mulheres, às vezes, que não comem a quantidade adequada de carboidratos na hora do almoço, né? Ah, eu não como muito arroz, eu não como muita batata porque engorda, enfim, né? Ou seja, ao invés de consumir um carboidrato ali mais nutritivo na hora do almoço, não consome, e daí chega à tarde, está com déficit ali de energia, né? Daí tem duas opções, né? Algumas vão para o café, né? Ah, eu vou tomar um café, porque daí eu já me sinto revigorado, né? Sinto que já melhora a minha capacidade ali cerebral, consigo me concentrar melhor, enfim, né? Essa é uma das situações. E a outra, às vezes, é de consumir o chocolate, um doce, né? Ou seja, você troca um carboidrato de qualidade com as vitaminas minerais, às vezes por um doce que é pura glicose, mas que não tem as vitaminas necessárias. Ou seja, não vai resolver o problema. Nem o café, nem o doce, nem o chocolatinho vai resolver o problema, né, de uma alimentação pobre em nutrientes e com, né, uma baixa ingestão de glicose de fontes nutritivas. E assim, ele vai hiperestimular a mente, mas o que acontece? Pense, você estimula o cérebro, mas você não deu energia. Ou seja, você faz um excesso de trabalho ali para o sistema nervoso central. Então, você hiperestimula isso e depois pode vir um processo de fadiga mental crônica. Você veja só, Ellen White também lá atrás já falava sobre isso. Ó. O chá e o café produzem um efeito imediato. Sob a influência desses venenos, é excitado o sistema nervoso e, em muitos casos, nem no momento, o intelecto parece, né, revigorado. E a imaginação parece mais vívida. Visto esses estimulantes produzirem resultados tão agradáveis, muitos concluem que realmente deles necessitam, mas sempre há uma reação contrária a isso, né? O que acontece? O sistema nervoso tomou energia emprestada de recursos futuros, e aqui eu acho que ela está falando, inclusive, dos próprios corpos cetônicos, para o uso presente. E toda essa revigoração temporária é seguida de correspondente depressão do sistema nervoso central. O alívio repentino obtido do chá e do café, isso aqui é o chá preto, o chá mate, enfim, né, que contém cafeína, é evidência de que o que parece força é apenas um excitamento nervoso e, consequentemente, tem de ser prejudicial ao organismo. Vocês vejam, ela falou isso lá em 1890. E até hoje a ciência não aplacou isso aqui, né? Porque o café tem sido vendido assim de uma maneira absurda. Nunca se falou, acho que tanto de café como tem se falado hoje em dia. Café gelado. Gente, sem brincadeira, essa semana eu fui na farmácia e daí eu olhei lá, gente, eles estavam vendendo lá, não vou falar a marca do café, mas eles estavam vendendo café dentro da farmácia. Eu olhei e falei, gente, além de ter um monte, e assim, muito engraçado, porque é no caixa da farmácia, um monte de chocolate, de doce, de tudo quanto é tipo, daí tinha ali café. Eu falei, não, tá feito, né? Tá feito, tá certo, a pessoa come isso, depois ela já compra o remédio, ou seja, é o mesmo ambiente, porque quem depende de um depende do outro, né? Interessante isso. E a própria Ellen White já falava, né, sobre isso. Né? Então, esse que é o perigo. E o problema é que não resolve. Então, é pura enganação. Bom, voltando lá, daí o chocolate é meio parente disso também, porque ele tem um pouco de cafeína também, vai gerar esse hiperestímulo, vai trazer um pouco de glicose, mas vai cobrar depois mais caro e não vai resolver o problema. Porque se resolvesse o problema, né, para quem come um quadradinho de chocolate ia bastar, mas normalmente nessas condições a pessoa tem que comer uma barra para poder, e não resolve. Se resolvesse, não precisava comer tanto.
Bom, vamos a outras situações, então, na Bíblia, né, sobre tomada de decisões. Né? A gente tem ali a situação, né, de Adão e Eva. É muito interessante porque aqui, teoricamente, quando eles tomaram essa decisão, eles estavam num mundo, né, num ambiente perfeito, né? O ambiente era perfeito, não faltava nada, né? E é o grande questionamento que a gente tem, nós com tudo perfeito, com mentes, né, assim, dentro do seu potencial ali, né, de perfeição. E mesmo nessa condição toda, eles tomaram uma decisão equivocada. A Eva, né, e depois Adão tomou essa decisão equivocada, porque, né, Satanás soube transmitir informação. Está vendo que é assim, interessante? E de alguma forma, ele achou uma situação em que talvez a Eva tenha usado o seu lado intuitivo, emotivo, alguma coisa ali ele pegou e conseguiu vender o produto que ele queria. E é interessante porque Satanás ele é mestre em comportamento humano, né? Então provavelmente ele viu alguma fragilidade, alguma coisa ali que talvez, né? E acabou acontecendo essa situação. Outro exemplo que a gente tem na Bíblia, né? De tomada de decisões, numa situação de fome. Vejam só, né? Esaú deu a progenitura dele porque ele estava com fome. Olha que decisão equivocada. Ele nem parou para pensar o que ele estava fazendo, ele simplesmente falou, olha, pode ficar, não estou me dá aí esse prato de lentilhas, porque é isso que eu estou precisando nesse momento. Olha o que aconteceu nessa situação, né? E daí é interessante, porque Jesus, né, teve que tomar a maior decisão, e assim, justamente assim, Adão e Eva pecaram no ambiente perfeito. Jesus teve que tomar a decisão, teve que se colocar numa condição, né, de não cair, né, sobre as tentações de Satanás, numa condição totalmente desfavorável, porque ele estava sem comer, ele estava sem água, estava no meio do deserto, já estava dentro do limite, ou seja, ele não estava no paraíso, ele estava num ambiente totalmente assim, que era muito fácil ele cair em tentação, com Satanás oferecendo tudo para ele. Né? E interessante que a primeira coisa que Satanás ofereceu foi o pão, né? Por quê? Porque sabia que ele estava com fome. Era fácil cair ali, porque ele estava com fome, né? E Jesus falou, né? Ou seja, ele venceu todos esses desafios na maior dificuldade. E ali ele, por isso que assim, né? Ele tomou a decisão, né? E mais uma outra vez, vejam só, antes ali, né, na situação do Calvário, também, ali, ele teve que tomar outra decisão, numa condição totalmente desfavorável, porque ele estava com o peso de todos os pecados sobre ele, ou seja, a gente sabe que o pecado dificulta a nossa conexão com o Espírito Santo, de também tomar a decisão mais correta, né? E mesmo naquela condição, ele firmemente tomou a decisão certa, e ele falou, Senhor, né? Assim, se for possível, se veja, ele chegou no momento, se for possível, afaste-me, mas faça a sua vontade, né? De tão difícil que era aquela situação para ele, mas mesmo assim, ele falou, Senhor, que seja feita a sua vontade, né? E é por isso que né, a gente tem que pedir realmente para Jesus, para que ele nos ajude, né? Porque eu estou falando ali de glicose, estou falando da alimentação, mas na verdade, quem nos ajuda a vencer essa batalha, né, a ter melhores hábitos, é Jesus, é o Espírito Santo, através do Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá a lucidez para tomar as melhores decisões. Mas para isso também a gente tem que cuidar do nosso corpo, né, de maneira adequada, porque a nossa maior decisão, o nosso maior foco tem que ser esse, né? É a nossa salvação. Pedir, né, para que Deus realmente nos ajude a cuidar bem do nosso corpo, né, cuidar bem da nossa mente, para que a cada dia a gente tome decisões mais assertivas, para que a gente não tenha que ficar pagando ali pelo preço de uma decisão, né, que foi feita de maneira, às vezes, impulsiva, né, e que o nosso foco maior, sem dúvida, seja, né, seja Jesus, seja a salvação, enfim, e isso a gente tem que fazer realmente de joelhos, pedindo, entendendo a nossa imperfeição,
né? Entendendo a nossa tendência, né, a cair de maneira muito fácil as tentações do inimigo, né? Mas só Jesus realmente para nos ajudar a vencer. Por isso, né, vem aquela frase, né? Então, aquele versículo, portanto, quer comais, quer bebais ou façais, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se a gente quer ir para o céu, a gente tem que realmente pedir para que Deus nos ajude, né, a cada dia a tomar essa decisão de maneira mais adequada, né? E era essa a mensagem que eu tinha para vocês, né? Gostaria de saber se alguém tem mais alguma dúvida, enfim, alguma experiência que eu gostaria de compartilhar, eu me coloco à disposição. Eu estava até escrevendo ali, mas eu vou falar agora. É muito interessante essa reflexão que você trouxe, Ana. Porque se a gente for pensar, aonde Adão e Eva caíram foi exatamente na questão do apetite, né? Foi, A comida. foi. Foram duas coisas que Deus já pediu, né, para eles, que era eles não se separarem, eles andarem sempre juntos, para um ser a força do outro, né, e ajudar o outro, e também eles não comerem só daquela árvore. E Satanás, vendo a vitória que ele teve sobre a humanidade através de Adão e Eva, Deus sabia que ele ia usar isso, porque seria uma fraqueza ainda muito maior, né, com os anos de pecado na humanidade que viria depois deles, né, depois do pecado. Então, essa foi uma arma grandiosa que Deus sabia que Satanás usaria o mais cedo possível na nossa vida, quando a gente estivesse ainda lá na barriga da mãe, através dos hábitos e costumes da nossa mãe, Exato. já colocando esses hábitos insalubres na nossa vida. Ele, sabendo disso, ele deixou a orientação do Espírito de Profecia, deixou, além das orientações da Bíblia, que nós temos muitas orientações, né, todas elas ali na Bíblia, com respeito ao nosso estilo de vida, da alimentação que a gente deve ter. E ainda ele completou para que esse tempo agora que nós estamos vivendo, o último tempo dessa terra, os últimos dias dessa terra, ele sabia que as doenças, nós estaríamos muito mais vulneráveis às doenças, nós estaríamos muito mais emocionalmente fragilizados, então ele deixou, para esse tempo do fim, mais do que nunca, vocês precisam cuidar da alimentação, vocês precisam ter esses cuidados de estimulantes, deixou toda essa orientação para nós. Olha o cuidado, a proteção de Deus para conosco, o seu povo, e sabendo que nós seríamos luz se nós vivêssemos esse estilo de vida, essas orientações dadas por ele, nesse tempo escuro que a gente está vivendo, e as pessoas sedentas, né, pela saúde, pelo bem-estar, nós seríamos uma luz tremenda para atrair, né, as pessoas. Então, é fantástico. E quando a gente não leva isso em conta e não vive, a nossa mente fica tão obscurecida e tão confusa que a gente não tem esse discernimento para tomar as decisões. E as decisões só vão trazendo uma consequência atrás da outra na nossa vida, né? A gente vai colhendo só as reações e as consequências. Exato. E aí a gente já chega até olhar para Deus e falar, Deus, você não está olhando para mim, você não Exato. comigo. Olha quanta coisa ruim está acontecendo. Eu acabo de sair de uma coisa, já vem outra, eu não consigo nem trabalhar uma coisa, já vem outra dificuldade. Olha minha saúde, olha meu estado, meu casamento, e aí por diante, né? Porque foi bem aquilo que eu comentei, né? Se você pega um dia, né? Principalmente as mulheres que têm oscilações hormonais, você pega um dia, que de repente você está hiperestimulado pelo doce, às vezes pelo café, né? Com uma alimentação pobre, ou seja, uma alimentação pobre, ela já vai gerando uma fadiga, uma exaustão na mulher, e até essa palestra que eu fiz para as mulheres empreendedoras, eu falei sobre isso, né? São tantas as responsabilidades que nós temos que isso realmente a gente precisa de muita energia para poder fazer tudo isso. E, em contrapartida, as mulheres normalmente fazem muitas restrições se preocupando na questão do emagrecimento, né? Ficam sem comer e, assim, sem se alimentar adequadamente, com várias funções, com um monte, às vezes, de açúcar, com café. Gente, vira uma bomba
pronta para explodir a qualquer momento. E às vezes a gente acaba, né, tendo uma discussão, acaba ficando no limite para fazer as coisas, gera um quadro depressivo, que daí a gente não tem mais vontade de fazer nada, né? E a mulher tem um papel, assim, muito importante, justamente pelo lar, pelos filhos, pela responsabilidade que ela tem, né? Então, de certa forma, daí vem uma avalanche, né? Porque daí, se você não cuida bem da sua casa, se você não cuida do marido, não cuida do filho, gente, as coisas vão desmoronando por completo, né? E até a falta, só desculpa te cortando, mas assim, outra coisa que acontece muito, que eu vejo, hoje em dia quase as mulheres não cozinham mais, elas já não têm mais vínculo com a comida. E daí todo mundo come o que dá. E daí todo mundo está nessa situação de uma alimentação pobre, ou seja, está todo mundo dentro desse contexto. Então, fica realmente uma situação, né, assim, um ambiente muito difícil, às vezes, para se relacionar, porque está todo mundo no limite, né? Eu ia falar que dá para entender agora por que na TPM a gente tem tanta vontade de comer doce, né? Na verdade, na TPM tem uma, assim, porque daí tem alteração dos hormônios, né? De uma diminuição de serotonina, mas a necessidade do doce também está relacionado, existe como se fosse assim, um pedido, né, do corpo para consumir um pouco mais de glicose para criar um ambiente mais favorável para a concepção, entende? Então, às vezes eu até falo para as clientes, falo, olha, se for o caso, na TPM, faz o seguinte, porque a TPM já é um horror, o período menstrual também é terrível, então vai lá, Vai lá, come um pedacinho, né? olha, um bem bom, assim, né? Eu até brinco, porque eu ganhei de uma cliente aqui um chocolate que é suíço. Eu falei, gente, esse aqui eu tenho que deixar bem guardadinho para aqueles dias, porque um quadradinho daquele já resolve tudo, né? E é para ser usado naquele dia. Então, escolhe um docinho bem bom, assim, e come pronto, vai ser feliz esse dia, né? Tem culpa, porque, enfim, né? Ou, quando for consumir, também é assim, vai consumir um doce que seja um doce de boa qualidade, né? Se for o caso, escolhe lá um chocolate que tenha uma qualidade melhor, que às vezes tem uma castanha, que tem uma fruta seca, né? E lembre-se, é um quadradinho, gente, que dá para consumir. Não dá para comer. A pessoa fala, não vou dar para comer uma barra. Gente, não, você está cometendo um suicídio comendo uma barra. A quantidade que a gente pode comer é isso aqui mesmo. É triste, né, Kelly? Mas é isso, é uma quantidade assim que dá para comer todos os dias, né? Mas é difícil, porque na verdade é um alimento que ele favorece, ele gera muito prazer, então o corpo ele quer mais, ele não vai se aguentar. E daí tem que fazer toda uma musculação cerebral no sentido assim, olha, presta bem atenção, tipo uma conversa A e B, assim, você ó, o negócio é o seguinte, é isso aqui que vai ter hoje, é isso aqui que vai ter hoje. E em questão de meses, né, você vai fazendo esse treinamento até que você vai ver que também cuidando, tem um outro detalhe, cuidando de toda essa qualidade da alimentação, a grande tendência é que a vontade do doce ela vai diminuir. Eu tenho vários clientes que depois de um certo tempo falam assim para mim, Ana Paula, eu tenho minha porçãozinha de doce lá no meu plano. Posso substituir por uma fruta? E eram aquelas pessoas que comiam doce de manhã, depois do almoço, à noite, o dia inteiro comendo doce. E eu sempre brinco, eu falo, você está prestando atenção no que você está me perguntando? Você lembra, eu vivia sem doce, agora você não quer mais o doce. Ou seja, porque quando você corrige, né, a qualidade da alimentação, você está nutrindo o seu corpo, né? Ou seja, se você está com essa vontade muito grande de comer doce, é porque tem todo um desequilíbrio por trás disso. É uma resposta contrária do corpo a isso, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Fantástico. Temos mais alguma pergunta, meninas? Senão a gente vai encerrando hoje aqui. Já são 15 para as 11. Nós queremos agradecer. Depois que nós orarmos, vamos tirar uma foto. Se vocês puderem abrir a janelinha, a gente tira uma foto aí para registrar esse momento. Tá bom? E no próximo domingo temos mais uma palestra, a nossa última palestra aí da jornada com a Kelly, nossa psicóloga. E ela vai estar fechando essas lives do Renova no próximo domingo. Tá bom? Vamos orar, então? Pai, obrigada por mais esse domingo, por mais essa conversa. Eu chamo de conversa crucial, porque são assuntos cruciais que precisamos encarar, precisamos parar, refletir, nos reorganizar, tomar decisões importantes. Muitas vezes nós fugimos dessas conversas, desses diálogos cruciais.
por medo, por insegurança, por traumas, e por isso nós queremos entregar tudo isso nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é o maior interessado no nosso bem-estar, na nossa vida plena, abundante. E por isso, ó Deus, já te louvamos e te agradecemos pelas decisões tomadas, por essa jornada que estamos fazendo, pelas vitórias já conquistadas, que não nos desanimemos se ainda não conseguimos vencer algumas coisas, é apenas um início. E o importante é começarmos, é tomarmos decisão hoje. Por isso te louvamos, te agradecemos e pedimos uma bênção especial também sobre a Ana, que compartilhou mais esse conhecimento, essa vivência dela conosco. Por Jesus, queremos continuar na tua companhia ao longo desse dia, na certeza também das tuas bênçãos, por Jesus. Amém. Obrigada. Vamos tirar uma fotinha? Oi. Oi? Travou, Oi. pessoal? Né? A Que Sol travou? sumiu, né? Agora. A Sol travou. Será que saiu a foto? Não saiu a foto? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela caiu. Deixa eu ver aqui. Eu consegui tirar. Deixa eu ver Eu aqui. travou o tempo todo. Estava travada, né? Vamos ver se ela volta. Vamos esperar só mais um pouquinho. Tudo bom, Lisley? Senti tua falta ontem. Ai, pois é. Depois você me conta como foi. Aham. Deu tudo certo, mas eu senti tua falta. Mas se Queria Deus estar quiser, vão ter outras oportunidades. Legal, legal. Vamos ver. É, Todo menina, mundo está com o vídeo aberto? Todo mundo está com o vídeo aberto? acho que... Deixa eu ver. Tem a Janaína, que está fechada, a A Andréia, Dora aqui também tá. a Dora fechada, a Glaci tem uma fotinho ali dela já, né? Então, tá ótimo. Ai, só tá faltando a Solange. Você falou com ela ali pelo WhatsApp alguma coisa, Ana? Para ver Deixa se eu ela ver. vai entrar de novo? Você Vou consegue passar. falar fácil aí com ela? Deixa eu abrir aqui. Já vou mandar. Oi, meninas, a Solange perdeu a conexão. Ah, tá. Então Eu perdeu sou o mesmo. guardião aqui da transmissão. Tá tudo certo. Bom dia para vocês. Bom Aproveite dia. o dia. E Será que que Deus abençoe a cada uma, tá bom? ela consegue? Ela vai voltar ou não? Não, ela não vai voltar. Ela pediu que eu fizesse aqui o encerramento, Ah, tá bom. Então, tá feito. Eu bom? consegui tirar uma foto, então, Eu menina. tirei a foto de vocês. Aí ela vai mandar. Ah, tá bom, então. Combinado, então. Tchau, tchau, gente. Um bom Tchau, dia para tchau. todas. Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Tchau, 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 tchau. meninas. tchau, Ana. Até mais. Beijo, boa semana.